Mortificação, o legislador divino. Envergonhe-me de mim mesmo, pela violação aberta da tua lei, por minhas falsas e faltas secretas, minha omissão dos deveres, meu uso sem proveito dos meios de graça, minha carnalidade na adoração a ti, e todos os pecados com relação às coisas santas. Minhas iniquidades se elevaram acima da minha cabeça. Minhas transgressões chegaram até os céus. Mas para lá Cristo também foi, meu advogado junto ao Pai, apropriação por meus pecados, de quem ouço palavras de paz. No momento trago pequenas coisas comigo. Tenho luz somente para ver minhas trevas, sensibilidade suficiente para sentir a dureza do meu coração. Espiritualidade bastante para chamar por uma mente celestial. Mas eu poderia ter tido mais. Deveria ter tido mais. Não me tenho agarrado a ti. Embora ponha sempre perante mim infinita plenitude, não tenho desfrutado dela. Confesso e lamento minhas deficiências e apostasias. Lamento minhas inúmeras falhas, minha renitência debaixo das repreensões, abusando da tua clemência e negligenciando as oportunidades de ser útil. As coisas não eram assim meses atrás. Chama-me para ti novamente e permite-me sentir meu primeiro amor. Que eu possa progredir de acordo com o que me tens proporcionado. Que minha vontade se conforme às decisões do meu juízo. Minhas escolhas sejam aquelas que minha consciência aprovar. E que eu nunca venha me condenar em nada daquilo que aprovo. Essa foi mais uma oração. Orações que não são meras palavras jogadas ao vento, mas palavras que devem retratar uma vida prática, uma vida do qual nos move a agir de forma que o nome de Cristo seja glorificado. O nome de Cristo deve ser glorificado não apenas nos tempos bons, mas em qualquer tempo. Em todo tempo Deus deve ser exaltado, porque a nossa adoração não está atrelada à circunstância. A adoração é uma forma de existir. Aquele que nasceu de Cristo, assim o vive. Vive para adorar, para glorificar o nome dele. As circunstâncias não são impeditivos para que ele seja exaltado e glorificado. A alegria, a tristeza, a saúde, a doença, a morte ou a vida. Em todo tempo, Cristo é exaltado e glorificado, por intermédio daqueles que foram chamados da morte para a maravilhosa luz. As circunstâncias da vida simplesmente refletem a luz que não emana de nós mesmos. As circunstâncias da vida, por vezes, nos farão glorificar a Deus em meio às tempestades, em meio às adversidades, em meio às prisões, em meio aos açoites, assim como foi com Paulo. Nós estamos meditando todos os dias nas Sagradas Escrituras. Hoje nós estamos no livro de número 50, o livro de Filipenses. Mais uma carta de Paulo, do qual ele retrata muito bem isso. Mesmo aprisionado, ele continuava a proclamar o Evangelho. Mesmo preso, a sua alma continuava livre, porque não havia sido liberta meramente por homens e também não estava mais aprisionada, nem por ele mesmo, nem por ninguém. As circunstâncias não apontavam quem ele era. O que apontava quem ele era uma palavra que havia penetrado seu coração, e agora a única coisa que ele fazia era proclamar essa palavra. Em meio às grades, o seu pensamento livre fazia com que palavras de amor ecoassem. Ecoassem não somente aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ver aquela carta, mas essas palavras ficaram registradas eternamente por conta da vontade soberana de Deus de propagar o seu doce Evangelho. Ele sempre quis ter a atitude igual de Cristo. Ele foi feito
parte do corpo de Cristo, conforme ele retratou muito bem na carta que lemos anteriormente de Efésios, que também foi feita na prisão. E agora ele continua nessa carta de alegria, do qual retrata esse homem do qual imitava Cristo. Inclusive no capítulo 2, do verso 5 ao 8, ele fala: embora tenham vocês também a atitude que Cristo teve, embora sendo Deus, não achou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, assumiu a posição de escravo. Nasceu como homem e, quando em corpo humano, humilhou-se. Foi escravo e obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós adoramos. Esse é o Cristo que opera no coração dos pecadores, do quais nós deveríamos nos lembrar como os piores. Uma carta onde ele diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ou o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro é uma palavra do qual nós não temos discernimento ainda para conseguir entender. Porque nós vivemos para nos deliciarmos nesse plano, nos deliciarmos nessa realidade. Nós queremos a realidade daquilo que nós imaginamos agora. Nós não aguardaremos a eternidade. Se Deus me salvou, que Ele me salve agora, que Ele manifeste toda essa salvação agora. Imagina se esses apóstolos tivessem essa mesma esperança que nós. Eles teriam morrido como incrédulos, porque a vida deles não apontava a vida do qual o homem constrói em cima de Deus. O homem constrói a vida em cima de Deus muito semelhante ao que se vê no Natal. Um homem vermelho, um homem de barba branca, vestido de vermelho, entregando presentes àqueles que se comportaram. Jesus não veio para os que se comportam, Jesus veio para aqueles que assumem que são miseráveis e falhos, do qual a única coisa que precisam é Ele. Somente nele a alegria, somente nele a felicidade. Que você possa enxergar o Evangelho. Que a luz de Deus brilhe no seu coração. Que em meio às adversidades da vida você possa enxergar esse Deus que se fez carne, caminhou entre nós, viveu a vida que não conseguiríamos viver, morreu a morte que não suportaríamos morrer, para que pudéssemos se tornar parte dele. Agora nos tornamos um em Cristo. Entenda o que você é em Cristo. Você é parte de Cristo andando. E agora a única coisa que você faz é viver para glorificar o nome dele. Em meio a todas as adversidades, a única coisa que importa é que ele seja exaltado. A verdadeira alegria não está na ausência de dor, mas na presença. A presença daquele que escolheu permanecer quando todos se vão. Daquele que escolheu nos amar quando ninguém nos amaria. Galego, mas eu sou tão legal. Será que você é legal? Será que eu poderia postar no Stories os seus últimos pensamentos? Será que se abrisse essa mente e manifestasse livremente tudo aquilo que você pensa, que você fez, as pessoas ainda iam te amar? Mas imagine que Deus, mesmo você sendo o que é, Ele escolheu te amar. Porque o amor dele não estava atrelado ao que você é, mas sim ao que ele é. E ele sendo o que é, ele escolheu amar. Que nós possamos enxergar esse amor. Esse amor que nos abraçou. Esse amor que continua a ser manifesto. Manifestos por intermédio de palavras que não estão presas, não estão encarceradas, embora restritas a um aparente livro, ela é livre. E onde ela sopra,
as algemas se quebram, pensamentos são libertos e vidas são transformadas. A transformação de vida não está atrelado a te libertar de uma prisão, te libertar de uma situação. Mas se você enxergar que a situação não define quem você é, que o lugar que você se encontra tão pouco fala sobre quem você é e para onde você está indo. As circunstâncias não dominam mais aqueles que morreram e nasceram de novo. Paulo retrata muito bem tudo isso em Filipenses. Que nós possamos meditar nos principais aspectos, dentre eles, o principal de todos, a suficiência de Cristo, seja em vida, seja em morte, que possamos continuar prosseguindo para o alvo, conforme ele vai mencionar muitas vezes. Essa carta que foi escrita no seu período de prisão, então, aproximadamente ao ano 60, 62, no primeiro aprisionamento de Roma, essa carta que manifesta essa alegria dos exultantes em Cristo, essa carta mais uma vez escrita a um povo do qual não conhecia esse Cristo completamente homem, completamente Deus. Enxergavam ainda Cristo sobre a ótica daquilo que eles imaginavam. Esse Deus encarnado, do qual continuava a causarem espanto. Espanto de ver aquelas pessoas que haviam sido transformadas viverem de maneira que tudo parecia nada. Aquilo que eles valorizavam, eles desprezavam, os seus seguidores. Enquanto o mundo gritava a sua liberdade, aqueles que estavam aprisionados, eles gritavam uma mensagem de libertação daquilo que seus olhos não poderiam ver, mas que essas palavras poderiam manifestar e mostrar o quanto eles estavam habitando em densas trevas. Nós vamos ver de maneira muito objetiva aqui as divisões e depois eu falo sobre algumas partes. A primeira parte, uma divisão em 4 partes, ele vai começar a enxergar dessa forma. Capítulo 1, do verso 1 ao 26, você vai ver Cristo como a nossa vida. Na segunda parte, do capítulo 1, 27 ao 2, 30, você vai enxergar Cristo sendo o nosso padrão. Na terceira parte, do capítulo 3, do verso 1 ao 4, verso 1, Cristo como o nosso alvo. A quarta parte, no capítulo 4, do versículo 2 ao 23, você vai entender a suficiência de Cristo. Essas divisões que visam trazer uma ordem, porque essas escritas não foram escritas aleatórias, mas eles visavam trazer naturalmente orientações a determinadas comunidades. Comunidades essas que seriam todas posteriormente também manifestas por intermédio da nossa vivência. Ainda que um perfeito anacronismo, porque nós não conseguimos viver a mesma coisa agora do que no passado, nós estamos completamente fora de tempo, fora de esquadro temporal, material, mas no final das contas o homem continua sendo o mesmo homem. Ainda que mude o ambiente, o homem continua aprisionado em si mesmo. Essa mensagem que ainda que nós não possamos ver pessoas aprisionadas por conta disso, isso ainda continua a acontecer. Porque a verdadeira vida não é o que nossos olhos contemplam, mas aquilo que acontece espiritualmente e que poucos conseguem enxergar. Poucos conseguem enxergar a sua prisão, a sua letargia, a sua monidão. Somente o Evangelho consegue fazer isso. Somente o Evangelho consegue manifestar palavras que ninguém poderia falar e despertar o interesse nosso. Imagine que nós estamos falando de um livro de 2000 anos atrás, nós estamos falando de um homem que aparentemente escreve esse livro, mas que nem o livro, nem o homem, apenas as palavras são importantes. Porque essas palavras
ainda que não registradas em um livro, elas estão registradas em um lugar do qual ninguém pode remover. Elas foram cravadas em nossas mentes e em nossos corações, por aquele que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Essas palavras que, quando proferidas, seja da onde elas forem lidas, elas despertarão aqueles que estavam dormindo, libertaram aqueles que estavam cativos. O interesse de Paulo sempre foi manifestar essa liberdade do qual não poderia ser conquistada pelo próprio esforço, mas sim pelo agir de Deus. Assim como ele disse no início da criação: haja luz e houve luz. Qualquer palavra que emana das Sagradas Escrituras é um grande haja luz, haja vida. E quando ele faz ser escutado, assim ocorre. Aqueles que estavam cegos passam a enxergar, aqueles que estavam mortos passam a viver. Essa carta tem uma finalidade muito interessante e pessoal, porque você vai ver Paulo tratando ali de uma maneira bem, como que eu posso utilizar? Singular, bem singular. Ele, como se estivesse falando com pessoas mais próximas, com amigos. Ele não vai se vangloriar dos seus títulos, como muitas vezes ele precisava fazer. Ele estava ali, talvez, mais liberto de títulos e focando em continuar apontando para aquele que era o único digno de ser adorado e exaltado. Ele não estava, como em outros lugares, ali tentando fazer uma defesa, mas ele estava apontando sempre para aquele que deve ser apontado. Outra característica muito marcante dessa carta, você vai ver essa generosidade, a generosidade do qual é a característica daquele que nasceu de novo, de um povo acolhedor, de um povo que não se importa mais apenas consigo mesmo, mas com a harmonia de todo o corpo. Da mesma forma que o nosso corpo, quando lesionado, todo o restante do corpo começa a focar e trabalhar com foco naquela dor. Todo o corpo padece. Essa dor ele sentia. Para você entender essa analogia, imagine uma mão. O que uma mão é? Embora ela seja muito importante, aparentemente não é muito significante. Ela não corresponde a 5% do nosso corpo. Se for colocar um dedinho, uma unha, ela não vai corresponder a quase 1% do nosso corpo, olhando em tamanho. Mas uma unha encravada, o quanto dói. Ela dói no corpo inteiro. Ela dói no corpo inteiro, você fica completamente desconfortável. Qualquer mínima dor gera uma dor no corpo inteiro. Uma dor no corpo inteiro, do qual a coisa que você mais almeja é a cura. Quantas vezes você já sentiu dor e tudo isso fez você repensar a vida? Mas quantas vezes você esteve com seu corpo bom e você esqueceu de agradecer por ele estar bom? Que nem hoje, você acordou, eu tô aqui, ó, muito bem. Eu não tô sentindo dor em lugar nenhum. E normalmente eu tô cheio de dor, tá? Eu vivo todo estourado. Porque às vezes tô lutando, jogando, treinando, daí tô todo quebrado. Claro que por muitas coisas, consequência das minhas escolhas diárias, mas quantas vezes eu estou com dor? Daí essas dores me fazem lembrar que eu tenho um corpo. Mas quando ele está bom, eu simplesmente esqueço, porque a dor não está presente. E quando a dor não está presente, eu simplesmente busco o prazer. Mas quando a dor está presente, eu não busco mais o prazer, eu busco apenas o padrão normal. Para você entender isso que eu falei agora, imagine uma questão. Você está com uma dor. Quando você está morrendo de dor, você não fica pensando: eu tenho que ir para Disney, eu tenho que ir para Paris, eu tenho que passar o final de ano em algum lugar. A única coisa que você quer é que aquela dor cesse, que volte o padrão ordinário, o padrão comum. Já parou para pensar isso? O homem vive essa questão de dor e prazer, dor e prazer.
mas ele não enxerga que a maior parte da vida é o padrão ordinário e normal. Os dias comuns. Os dias talvez frios e cinzentos. Será que você tem refletido acerca desses dias? Hoje é um dia, para quem está em São Paulo, frio, chuvoso, mas é sábado. Nossa, que horrível, sábado de chuva. O tempo externo é uma mera representação. Uma representação de algo externo. A beleza não está no tempo. A beleza está em como nos relacionamos a ele. Um corpo bom de nada vale se você não glorificar a Deus por intermédio dele. Um corpo ruim, todo destruído, pode estar completamente entregue a Deus e glorificando o nome dele por intermédio de todas as coisas. E seja na dor, seja na alegria, será que você agradece? Ou você espera apenas momentos bons? Quão miserável eu sou. Eu só fui lembrar de agradecer pelo meu corpo agora que eu estava falando com vocês. Eu não acordei, olhei e falei assim, Senhor, obrigado, Senhor. Virei para o lado, pisei meus pés ao chão e falei, Senhor, eu tenho pernas. O Senhor me concedeste essas pernas, Senhor. E eu sequer agradeci por isso. Porque o Senhor fizestes e permitistes ainda que pessoas nascessem sem pernas. Mas o Senhor me destes pernas para caminhar. O Senhor me destes mãos para tocar. Me destes olhos para ver. Eu não glorifico porque me deste, Senhor. Mas eu glorifico porque tudo isso pode servir ao Senhor. A gente acorda correndo, pensando em milhares de coisas e esquecemos de focar naquilo que é mais essencial. Que é glorificar a Deus. Se há vida, nós deveríamos glorificar a Deus. Claro que é impossível glorificar a Deus por intermédio de tudo. Porque nós somos falhos, pecadores, miseráveis. Como eu estou aqui confessando minha miserabilidade. Preocupado com aquilo que eu iria falar, preocupado que eu tinha que ler, preocupado com uma série de coisas. E entendendo que não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Que ainda que eu não tivesse palavras ideais para proclamar, não se tratam das minhas palavras. Ainda que eu não tivesse a roupa ideal para colocar, o vídeo ideal para filmar, as luzes ideal, o cenário ideal. O ideal não é sobre circunstâncias. O ideal é sobre a essência que flui através de nós. Que não pode ser conquistada mediante um esforço, que é uma dádiva. Essa dádiva aqui, creio, nos foi dada. A capacidade de reconhecer o quão miserável nós somos. A capacidade de reconhecer o quão distante nós estamos. A capacidade de agradecer. Porque mesmo sendo quem somos, Ele não se esquece de nós. Essa carta que ele manda tem essa questão muito pessoal. Da mesma forma que Deus opera de maneira pessoal nas nossas vidas. Ele fala aos nossos corações por intermédio dessas palavras. Essas palavras do quais eles não visavam simplesmente fazer com que aqueles homens mudassem as suas atitudes, mas olhassem para a vida que eles viviam. Ele não buscava ali apenas repreendê-los, mas manifestava olhar para aquele que fez tudo por eles. Do qual a circunstância que, qualquer que seja que eles estivessem, significava nada perto daquele que fez tudo por eles. O tudo que fizermos será nada perto daquilo que Cristo fez. As dores que Ele suportou, as humilhações, os açoites, acima de tudo, a dor de ver quem Ele ama padecer de dor. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Ontem veio um amigo de anos atrás, eu conheci quando ele era bem adolescente praticamente. Ele devia ter uns 13, 14 anos.
Eu tenho 10 anos de diferença. Eu conheci com uns 26, ele devia ter uns 16 anos aproximadamente. Daí eu estava falando com ele acerca do Evangelho, de como o Evangelho penetra no nosso coração, como o Evangelho nos transforma. E ele muitas coisas não enxergava, e agora Deus tem trabalhado no coração dele. Ele começou a enxergar algumas coisas que antes para ele não faziam o mínimo sentido. Agora, com 33 anos, ele começa a enxergar a realidade que antes estava obscura aos seus olhos. Ele começa a enxergar esse Deus que escolheu amá-lo. Esse Deus que ele não precisou fazer nada, que Deus fez tudo. Esse Deus que não olha a circunstância, a cor, o jeito, ele simplesmente ama. Ama como você é, mas ele te ama tanto que ele não quer te deixar como você está. Ele quer te transformar cada dia mais parecido com ele. Essa carta que visa apontar todas essas questões e esses quesitos. Elas tinham objetivos muito claros. Impactar vidas, impactar corações. Da mesma forma que nós continuamos a utilizar essas palavras para impactar as outras vidas que estavam ao nosso redor. Imagina, depois de anos, eu poder reencontrá-lo, falar do Evangelho e ver o Evangelho florescer naquele coração. Ele reconhecendo milhares de coisas do quais antes ele não enxergava. Inclusive entrou outro amigo meu aqui, que é do Muay Thai também. Tem 2 amigos aqui. O Adailton Freitas, que foi campeão mundial, bateu em meio mundo, também serve a Cristo. Tem o Júlio, que acabou de entrar aqui. O Júlio deve lembrar do Thierry. Era um menino quando chegou até nós. E jogado ali na selva, forjado e guardado no final das contas. Nós estávamos falando de pessoas que caminharam com a gente, mas que seguiram caminhos completamente tortuosos e errados. Muitos morreram, outros ainda estão perdidos. Mas ele, por intermédio de um cuidado, ainda conseguiu perseverar. Não por conta de quem ele é, simplesmente, mas por conta deste Deus soberano que eu tenho guardado. Um pai que o guardava, um pai que o protegia, o pai dele sempre o acompanhando. Ele fez uma série de lutas também, o pai dele sempre estava ali com ele. E é muito interessante enxergar tudo isso, porque tudo isso está ligado ao Evangelho. O Evangelho não está apenas em escrita, uma escrita morta, mas ela é uma escrita viva, refletida nas nossas vidas. E Paulo fez isso com muita maestria nessa carta. Ninguém olha e imagina que essas cartas que Paulo escreveu era uma carta escrita numa prisão. Todos que olharão ali verão um homem completamente livre. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que diz em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre 2 desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso estou, certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz paz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulharem em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Você vai ver ele retratando nos próximos versos uma vida
do qual glorificava a Deus, onde ele diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, eu mesmo, quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que ainda elas não terminaram. Observe que ele não tinha mimimi, ele não tinha aquela questão do dai, mas olha o que estou vivendo. Ele estava ali sabendo que era um privilégio sofrer por Cristo. A sua luta, as dificuldades que ele havia enfrentado, ele sabia que não haviam terminado. E as dificuldades dele terminaram com a sua cabeça sendo arrancada. Uma vida do qual a alegria não estava a olhar nas circunstâncias, mas a olhar quem ele servia. Imagine a ponto dele ser apedrejado e as pessoas olharem e imaginarem que ele estava morto. Imagine as cicatrizes que ele trazia no seu corpo. As marcas que ele trazia. As marcas que não eram dor. As marcas que representavam as marcas do Evangelho. Um sofrimento do qual pode ferir o seu corpo, mas jamais poderá ferir mais seu coração, porque o seu coração já não vive mais para o mundo, mas vive para Deus. E como eu disse no início, ele entra em uma questão para ter atitude demonstrada por Cristo, mas antes ele fala acerca de uma motivação de estar em Cristo, no capítulo 2. E ele diz: há uma motivação por estar em Cristo, há uma consolação que vem do amor, há uma comunhão no Espírito, há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando junto, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Olha que interessante. Completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros e amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Ele está falando acerca de uma igreja de um corpo que deveria viver em uma só unidade, um só propósito. Eu me lembrei de Gênesis 11:6. 11:6. Olha que interessante. A Torre de Babel, você vai ver que está escrito da seguinte forma: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Ou seja, eles seriam agora unidos em uma só linguagem, um só propósito e um só objetivo: glorificar o nome de Deus. Aqueles homens ali que passaram pela experiência da Torre de Babel, que as variedades de línguas estiveram ali, variedade de idiomas, tá? Porque a gente fala línguas, as pessoas imaginam que se trata dessas palavras desconexas, do qual alguns entendem ser algo divino, do qual nós já deixamos muito claro aqui que não se trata de algo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas não quero abordar esse assunto. Eu quero dizer onde as pessoas falam em uma unidade de linguagem, unidade de pensamento, e ele está reforçando essa necessidade. Se nós estivermos andando em unidade de propósito de pensamento, onde nossos pensamentos estão alinhados com o de Cristo, todas as coisas florescerão. Porque nós saberemos que até mesmo as adversidades nos aproximam do nosso objetivo. Porque o nosso objetivo não é a nossa vida, mas o nome de Cristo ser glorificado. Imagina que essa era a única razão que fazia com que um homem, mediante a todas as circunstâncias, pudesse sorrir. Se você estivesse agora preso, se você estivesse agora doente num leito de hospital, será que você estaria glorificando a Deus? Será que você estaria falando: Senhor, Tu és bendito, Tu és o Deus da minha situação? Será que se Ele tirasse tudo que você tem, tudo que você tem se resume a coisas? Mas e agora, se Ele saísse da sua vida e te desse tudo, seria o suficiente?
Imagina que muitos têm tudo, aquilo que é valoroso para o homem, mas não tem aquilo que é mais valioso no universo, que é ter a Cristo, ou é Cristo o ter. Imagina que muitos podem ser tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Será que você consegue enxergar que você tem aquilo que dinheiro nenhum pode comprar? Seu dinheiro não pode comprar, as suas boas obras não poderão comprar. O que você tem, você não conquistou, lhe foi dado. Será que você tem valorizado isso e vivido em unidade? Que você possa rever a maneira como você tem enxergado o cristianismo. Essa carta nos faz rever a maneira como nós temos vivido. Ele continua dizendo, para não sermos egoístas, nem tentarmos impressionar ninguém, para que a gente pudesse ser humilde e considerar os outros mais importantes que nós. Assim está escrito no capítulo 2, do verso 3 em diante, talvez em outras palavras. Ele dizia para que não procurássemos os próprios interesses, mas preocupássemos também com os interesses alheios. Olha como o evangelho não é apenas uma teoria, mas uma prática. O evangelho não é algo que você lê, mas é algo que você vive. Ele falava para que nós pudéssemos ter a mesma atitude demonstrada por Cristo. E essa atitude era que, embora sendo Deus, não considerava que ser igual a Deus era algo do qual devesse se apegar. Em vez disso, ele esvazia a si mesmo, assume a posição de escravo e nasce como um ser humano. E quando em forma humana, ele se humilha e é obediente. Imagina Deus andando entre os homens, se humilhando, sendo obediente. E obediente não por um tempo, mas sempre, até a morte e a morte de cruz, obedecendo e seguindo as ordens estabelecidas pelo Pai. O Pai pede, o Filho obedece, e o Espírito vem, agora é aí, e aplica. Essa é a nossa Santíssima Trindade, e esse é o Cristo manifesto por intermédio de todas essas palavras. Ele diz ainda, por isso, Deus os elevou ao lugar de mais alta honra, e lhes deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele proclamava essas palavras, sabendo que essas palavras iriam movê-los. No capítulo 3, ele começa a retratar essa alegria de conhecer a Cristo, o valor imensurável de conhecê-lo. Ele diz, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, do qual nunca canso de dizer estas coisas e faço para protegê-los. Ele pedia para que eles tomassem cuidado com aqueles cães, aquelas pessoas que praticavam mal, pessoas que exigiam uma falsa religião, colocavam sobre os outros fardos pesados. Ele diz que pertencia àqueles que adoravam por intermédio do Espírito, o Espírito de Deus, que eram os verdadeiros circuncidados. Ele está trazendo que a circuncisão não era um sinal externo, mas uma marca interna daquele que morreu e nasceu de novo. Não é simplesmente um modo de falar, não é um modo de se vestir, mas é um modo de viver. Você não é cristão por conta da maneira como você se veste ou você fala, mas de como você se porta diante de todas as circunstâncias. Será que você sofreu essa circuncisão na alma? Ele diz ainda no verso 3, alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos nossos esforços, ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Aí ele traz as suas credenciais, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obedientes à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor.
Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois com base na fé que Deus nos declara justos. Antes ele buscava simplesmente cumprir algo para receber algo. E depois ele enxerga que todo o seu esforço é nada, porque a verdadeira salvação não veio do que ele faz, mas daquilo que foi feito. Do sangue que foi derramado na cruz do madeiro para que pudesse redimi-lo. E por fim declarado justo. Justo não por conta do que ele poderia compreender, mas por conta daquilo que o Espírito aplicava em seu coração. Ele dizia no verso 10, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. A vida que ele esperava não estava naquilo que os olhos dele contemplavam, mas sim nas palavras que haviam perfurado e transformado o seu coração. A esperança dele não estava em ser liberto de uma cela, mas ser liberto deste corpo. Não que este corpo o aprisionasse, porque você poderia ver que mesmo atrás de grades, ele estava completamente livre. E ele continua dizendo, a partir do verso 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso e já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Imagina que para ele as coisas eram meramente passado. Isso é muito interessante. As coisas aconteciam e já se tornavam imediatamente passado. Tal qual falarmos presente, ele se torna já passado. Tudo deixava de existir no mesmo instante que existia. O seu olhar não estava para a circunstância, mas estava para aquele que criou todas as circunstâncias. Ele olhava apenas para aquilo que estava diante. E o que está diante de todos nós é nos depararmos com aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que cria todas as coisas, aquele que te chamou, aquele que te sustenta, aquele que te governa. Ele só olhava para ele. Dessa forma, as circunstâncias não poderiam abalá-lo. Aquilo que Pedro fez apenas por algum instante quando caminhava sobre as águas, Paulo fazia a todo instante, porque ele olhava somente para Cristo. As águas da vida, as turbulências da vida real eram impossíveis de fazê-lo ficar desesperado, porque ele seguia firme para o alvo. Ele esquecia rapidamente do passado e olhava para aquilo que estava diante. Em breve, a sua cabeça era separada do corpo. E quando a sua cabeça era separada do corpo, foi quando o seu corpo verdadeiro, a sua alma, se encontraria com aquele que havia comprado. Havia comprado através da morte, através do sangue. Esse é o Paulo retratado no livro de Filipenses. Ele dizia, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama, em Cristo Jesus. Ele tinha muito claro o que era a morte, tá? Imagina que ele sabia qual que era a morte. Ele mesmo executou milhares de mortes. Ele perseguia. As mortes não eram mortes de injeções letais, eram enforcamentos, afogamentos, fogo, espancamentos, açoites, cabeças arrancadas. E tudo isso não fazia tremer. Tudo isso fazia simplesmente se deliciar. Porque ele sabia a causa do que ele vivia e ele sabia pelo que ele morreria. Você sabe pelo que você vive e pelo que você vai morrer? Ou você está mais preocupado com a sua vida aqui? Embora você deva estar, tá? Você tem contas para pagar, não é sobre isso, mas é sobre aquele que envia todos os recursos para que você consiga viver. Mais importante do que o dinheiro que você tem na conta é quem está habitando dentro de você.
Será que você tem concentrado seus esforços olhando naquilo que está adiante, ou você tem ficado preso às circunstâncias? Mais uma vez, o verso 14, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus o chamou em Cristo Jesus. O verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse, muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Olha que interessante, olha que interessante. Leia isso mais uma vez, o verso 18. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, a pena molhada numa tinta misturada com as suas lágrimas. Ele falava isso não com orgulho, mas com dor. Daqueles que, por intermédio da conduta, mostravam que, na verdade, eram inimigos de Cristo. Ele não se conformava, porque ele sabia que Deus o havia salvo, o havia redimido, e ele era o pior dos pecadores. Será que nós também pensamos dessa forma? Deveríamos refletir muito acerca dessas coisas. Nós temos nos julgado melhores que os outros? Ou será que as nossas palavras também carregam lágrimas? Lágrimas de dor, lágrimas de amor. Verso 19 diz, estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder do qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Observe que ele não desprezava o seu corpo. Quando eu talvez falo acerca da sua morte, eu não estou desprezando o corpo, mas entendendo que o corpo era o instrumento do qual habitava essa alma que devia glorificar a Deus, e sabendo que esse corpo depois seria glorificado, como Paulo aqui diz. Ele olha mesmo que nesse corpo frágil, que poderia ser açoitado, sofrer náufragos, tomar picada de cobra como ele havia tomado, tudo isso significava nada, porque ele olhava exclusivamente para Cristo. Ele advertia aqueles homens para que eles permanecessem firmes. E ele queria vê-los. Ele queria vê-los. Ele o tinha como coroa da recompensa. Ele olha e ele traz palavras ali de incentivo. A Evode e Sintique, que tendo em vista que eles estavam no Senhor, que eles não deveriam viver com desentendimento. O que ele estava tratando ali? Ele estava tratando de divergências que as pessoas tinham, e ele falando, essas coisas são tão banais. Olhe para aquele que chamou todas as coisas. Da mesma forma que nós devemos olhar para todas as divergências ou desavenças, desentendimentos que temos, e olhando para Cristo, falando assim, isso daqui é tão pequeno. Será que você pode olhar hoje para alguém que você tem uma rixa, alguma briga, alguma palavra que não foi colocada, e você fala assim, isso é tão pequeno, que você possa ser o objeto de reconciliação? E continua dizendo, e peço ao meu fiel colaborador que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, também com Clemente, com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Olha para onde ele estava olhando. Será que você olha e fala assim, vejam, o Senhor vem em breve? O Senhor veio para Paulo? Sim, veio quando sua cabeça foi arrancada. Ele não voltou na sua volta triunfal, mas ele foi até ele. As pessoas olham e falam, Jesus está voltando, e as pessoas nem dão bola, porque falam, 2000 anos falam a mesma coisa.
mas porque essas pessoas que falam que Jesus está voltando, porque tem a plena esperança e a realidade de que mais cedo ou mais tarde ele voltará ou nós iremos até ele. Dessas duas formas nós nos depararemos com ele. E essas são as duas realidades para nós que cremos. A morte, que é o acesso a ele, ou a vinda dele, que também é o acesso a ele. Mas nós sabemos que em breve nós o veremos. Ele continua dizendo no verso 6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Tudo isso que nós fizemos hoje. Tentando se desvirtuar das preocupações, mas orando a Deus, clamando por aquilo que necessitamos e agradecendo por tudo aquilo que ele já fez. Daí ele diz no verso 7, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo. A paz que excede todo entendimento está em não viver mais preocupados, mas em orar, pedir a Deus e crer na sua misericórdia, de que ele envia o remédio no tempo certo, que ele há de nos dar aquilo que é necessário para que ele seja glorificado. Ele continua dizendo no verso 8, por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, do qual são as palavras que eu terminarei. Grave bem esse verso. E se você está aqui e ouviu isso, que você possa pegar essas palavras e compartilhar hoje. Vai lá no seu Stories, printa uma tela, põe uma tela preta e coloca isso aqui. Não precisa colocar versos, capítulo e versículo, mas coloca essa palavra. Se você não quiser escrever como está, coloque com as suas próprias palavras. Entenda a ideia e coloque isso. Fechado? Todo mundo que está aqui pode fazer isso. Se vocês estão aqui, vocês têm redes sociais. Use a rede social para propagar o bom aroma de Cristo. Talvez uma pessoa olhará essa palavra e essa palavra será utilizada pelo Espírito Santo de Deus para regenerá-lo, para transformá-lo, porque as pessoas serão regeneradas e transformadas pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir, por vezes, não está atrelado meramente pelo ouvido, porque imagina se fosse simplesmente pelo ouvido, uma pessoa que é surda não poderia ser transformada, então também envolve o ver. Então, será que você topa fazer isso? Coloca um joinha aí que você vai fazer isso, você assumindo o compromisso de fazer isso, propagar o Evangelho de Cristo. Olha o que diz, preste bem atenção. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Ele continuava a mesmo diante da prisão propagar aquilo que deveria ser e aonde a cabeça deles deveriam estar. Não era meramente um evangelho triunfalista onde buscava o triunfo humano, mas ele começava a falar para concentrar naquilo que realmente tinha valor. Ele dizia depois, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Agora você vai utilizar isso daqui e pode pensar nisso, porque você já ouviu essa frase muitas vezes, tá? Você já ouviu essa frase, posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Talvez você tenha até tatuado isso daí. Talvez você tenha um adesivo em algum lugar bem grande. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. E agora talvez você vai entender aquilo que você nunca tinha entendido, porque talvez você não tenha aberto ainda uma Bíblia e você simplesmente conheceu palavras espaçadas, mas não teve um real e genuíno encontro com essa palavra que te liberta. Olha o porquê ele escreve isso. Ele diz assim, ó. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver a necessidade também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito.
Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Quando ele diz posso todas as coisas, ele fala que as circunstâncias não guiavam mais seus olhos, mas ele estava sempre satisfeito. Por isso que ele concentrava em tudo que era bom, tudo que era verdadeiro, tudo que era nobre, correto, puro, amável e admirável. Naquilo que é excelente e digno de louvor. As circunstâncias não tomavam mais conta dos seus pensamentos. Posso todas as coisas por meio de Cristo, aquele que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizerem bem em me ajudar na dificuldade no qual estou passando. Daí ele continua retratando todas essas suas dificuldades. E dessa forma, ele termina ainda dizendo: e esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Paulo termina assim, e eu também, porque minhas palavras são insignificantes, e essas palavras que foram lidas são as palavras do quais nós devemos meditar e nos debruçarmos. Esse foi mais um livro da Bíblia do qual nós tivemos a oportunidade de ler e meditar, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos aqui mais um dia, se Deus assim permitir. Falaremos sobre o livro de Colossenses, mais uma carta da prisão, escrita na prisão. Que vocês possam continuar, que Deus possa fazê-los perseverar, e convido vocês também a estar juntos conosco amanhã às 10 horas da manhã, na verdade 9h30 iniciaremos o nosso café da manhã na Igreja Cristã Protestante Confronto, que fica ali na Vila Olímpia. Se vocês quiserem, depois só entrar no meu Instagram, deve ter o endereço ali, ou se não no Instagram da igreja, mas precisarem também me chamem. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração, que o nome de Cristo seja glorificado, hoje eternamente, que você seja um bom mordomo das coisas de Deus. Que o nosso Senhor os guarde e os proteja. Amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Beleza? Um beijo no coração, um abraço a todos que fazem parte disso. Helena, Gandhi, o Guerreiros de Fé, que eu não sei o nome dele, que sempre está aí também. Nós temos outras pessoas que sempre estão, Eliane, que eu sempre está aqui, a Silvia, outras pessoas que talvez fiquem mais quietinhos aí, tem o Davi Luca que também interagiu, algumas outras pessoas também, para não citar todos, mas mais aqueles que estão sempre aí, o Gandhi. Que o nome do Senhor seja glorificado. Emílio, um beijo no coração, que Deus, a Nani, que Deus abençoe, tamo junto. Não se esqueça que você tem a responsabilidade de proclamar essas palavras. Então vá e proclame, sabendo que Deus há de abrir esses corações para que o Evangelho penetre e os transforme. Que você continue firmado naquele que te chamou. Que Ele te sustente e te guarde. Um beijo no coração, fui. Até amanhã, se Deus assim permitir.